Olá, alunos dos oitavos A, B, C, D de língua portuguesa. Eu, professora Sueli, vou explicar uma atividade complementar do uso do verbo no presente no indicativo e pretérito imperfeito. E a atividades da apostila universitário, volume 2, páginas 3, 4, 5, 6 e página 7, até a letra C. A apostila Tempo de Recordar, páginas 96, 97, 98, 99, até a letra B. Vamos primeiro para a atividade complementar, relembrando que são verbos. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Para ler e escrever gêneros que têm por finalidade descrever, é essencial reconhecer os tempos verbais presente e pretérito imperfeito do modo indicativo, porque eles que indicam o tempo do objeto descrito. Mas antes vamos ver quais tipos de verbos nós temos. Nós temos verbos de ação, então coloquei alguns exemplos aqui: correr, pular, andar e etc. Tá? Existem outros, muitos verbos. Não vou pôr todos que não vai caber aqui. Verbos dos fenômenos da natureza: chover, relampejar, trovejar, nevar, etc. Temos os verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, parecer, andar, no sentido de estar. Depois darei uma aula somente com verbos de ligação para fazermos a próxima atividade. Além da gente saber o que são verbos, nós temos que saber os modos verbais. Esses modos verbais na língua portuguesa são três. O modo indicativo, que indica a certeza dos fatos, ações habituais. O modo subjuntivo, aquele que apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou eventual. O modo imperativo, que é o modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Esse modo imperativo, pessoal, é muito usado nas bulas de remédio, receitas culinárias, manual de instrução, em textos publicitários, tá? Para dar uma ordem para o consumidor, venha e compre. Quando a professora fala, feche a porta, pare de falar, estudando uma ordem, tá? Então, depois a gente vai ver com calma também o modo imperativo. Hoje veremos, dentro do modo indicativo, por que em texto descritivo se usa os verbos no presente do indicativo e no pretérito imperfeito. O texto descritivo é marcado pela proposta de ser um retrato de pessoas, objetos ou cenas. Assim, esse tipo de texto é uma espécie de fotografia do objeto descrito. Além das características físicas, o leitor é estimulado a compreender por meio do uso de todos os sentidos: tato, visão, audição, paladar e olfato. Conforme que será descrito, o leitor é levado a compreender também as características psicológicas interiores do objeto. Então, dentro da característica do texto descritivo, nós temos o retrato verbal, né? A ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases, predomínio de substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, utilização da enumeração e comparação, presença de verbos de ligação, que é o ser, estar, ficar, permanecer, verbos flexionados no presente ou no pretérito, que é o passado, e emprego de orações coordenadas justapostas, que também darei uma aula mais para frente sobre isso. Que são as orações que não possuem conectivos, é o e, o mais, porém, contudo, todavia, etc. Então, a atividade complementar está no portal, tá? Para os alunos do oitavo D, no primeiro momento. Vocês podem acessar fazendo login a senha que vocês receberam na escola. Também postarei no grupo de WhatsApp. Agora, vamos para atividades da apostila. Lá na apostila, nós vamos estudar lendas e mitos. Então, aqui está explicando o que são lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários, mistura a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo.
Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. Do latim legenda, aquilo que deve ser lido, as lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. Então, as características da lenda: se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. Usam fatos reais históricos para dar suporte às histórias, mas junto com elas envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, todos os povos têm lenda. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem frutos da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e a interpretação daqueles que a propagam. Então, nós temos muitas lendas, né? No Brasil, cada região tem suas lendas. As mais conhecidas é o Boitatá, Mula Sem Cabeça, Saci-Pererê, Bruxa. Então, eu coloquei aqui a gravura da Iara, do Boitatá. Relembrem, pessoal, leiam no Google essas lendas ou outras que vocês acharem mais interessantes, mas leiam. Vamos para os mitos. Os mitos, por sua vez, são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados aos fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, as características têm caráter explicativo ou simbólico, relaciona-se com a data ou religião, procura explicar a origem do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses e semideuses. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para ser aceitos como verdade. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato relevante para suas vidas. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Mito não é mesmo que fábula, conto de fadas ou lenda, tá? Então, não é a mesma coisa. Aqui alguns exemplos de personagem da mitologia grega. Então, pus a Medusa. Vocês devem conhecer a história da Medusa, é aquela mulher com a cabeça cheia de cobras, e quem olha nos olhos dela se tornam pedras, né? Depois vocês param o vídeo, leia com calma. Desculpa. Também temos o guardião do Hades aqui com o Hércules, né? O Hércules vai lutar com o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, que guardava lá a entrada do Hades, que é o mundo subterrâneo. Então, pessoal, aqui tem o link aqui, ó, vocês podem acessá-lo e ler esses 12 trabalhos de Hércules, que é muito importante também. Vocês conhecerem cada um desses 12 trabalhos. Vamos, então, agora para a apostila. Então, pessoal, dê uma pausa para a gente entrar aqui na apostila. Então, aqui o tema da apostila volume 2 da Universitária Lendas, Mitos e Abóboras Mágicas. Vocês vão ler, vão dar a opinião de vocês, por que as pessoas gostam de explicar os fatos que acontecem. Então, tá explicando lá por que surgiu as lendas, os mitos. Vocês leem lá e fazem um resuminho e colocam. Escrevam no caderno, porque aqui eu acho que não dá, mas tentem expor aqui. E vejam aqui nesse quadro quais são as personagens do folclore que se encontram aqui, se descrevam, tá? Então, são respostas pessoais, vocês vão ler com atenção e responder. Depois, qualquer dúvida, pesquise no Google, quando não souberem algumas expressões que estão aqui. Vão ler também aqui a lenda do Irapuru, o canto que encanta, fazer a interpretação do texto, tá bom? Logo em seguida, temos um texto científico sobre o mesmo pássaro, Irapuru. Vocês vão responder as questões aqui sobre esse texto, fazer comparação com a lenda.
E até aqui que eu quero que vocês façam. Até a letrinha C. Tá bom? Desta apostila. Agora eu vou pausar para ir para a outra apostila. Então, pessoal, aqui na página 96, nós temos um mito, tá? Que é a história de Helena, rainha de Troia. Conta a história dela, por que ela foi raptada. É um texto muito interessante. Nós temos o filme lá, A Guerra de Troia, que conta essa história. Também lá conta a história do cavalo de Troia, né? Então aqui também nós temos essa imagem desse cavalo, por que surgiu esse cavalo. Eu não sei se aqui está contando a história todinha dele. Isso, está contando, né? Puseram o cavalo em frente aos portões de Troia como se fosse um presente. Então vocês lêem com calma. Muito interessante. Até hoje a gente tem essa expressão, presente de grego. Presente grego refere-se a esse cavalo aqui, que eles deram de presente para os troianos. E, na verdade, não era presente nenhum, né? Era uma cilada, uma armadilha. Vocês vão responder depois a número 1, a 2 e a 3. Depois vocês vão ler as legendas aqui das fotos das esculturas de Ulisses, Apolo, Helena, de Troia e Afrodite. Vão responder a 1, A, B, tá bom? Da página 99. E na próxima aula eu vou entrar aqui na atividade dos verbos, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Então, os alunos da professora Sandra, no primeiro momento, vão ter no WhatsApp a atividade complementar, tá bom? E se vocês tiverem com alguma dúvida sobre a atividade, vocês podem perguntar para o coordenador no grupo, que ele me passa e eu tiro as dúvidas e passo para ele e ele passa para vocês, tá bom? Vamos fazendo assim até a dona Sandra voltar. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.